Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e eu gosto muito de ficar assistindo canais que falam sobre empreendedorismo, né? E num desses canais eu vi um cara falando que se você quer crescer, se você quer ficar bom em alguma coisa, quer ficar grande, especialmente no setor empresarial, mas isso serve para qualquer ramo da sua vida, o que você precisa é ter inimigos. E ele explica, né, que o inimigo ele acaba te dando desafios que você não está imaginando e ele acaba te motivando, né? Logicamente ele estava falando num contexto assim bem segmentado, estava falando de um nicho de mercado, mas isso me inspirou de fazer um vídeo também a respeito, porque nesses anos todos de canal eu tenho a minha pequena coleção de haters, né? Que são aquelas pessoas que é, querem te agredir de alguma forma virtual, né? É, a diferença entre um crítico e um hater é que o crítico, ele vê alguma coisa que não gostou no seu vídeo e vai lá, ele pode até perder um pouco a compostura, perder a educação, ficar de cabeça quente e te xingar lá, mas para por aí, entendeu? A partir do momento que você contra-argumenta uma pessoa que não é hater, ela vai ler o que você tem a dizer e ela pode contra-argumentar ou ela pode concordar contigo e aí vocês vão tendo uma troca de ideias, né? Agora o hater não, ele não está interessado em argumentar com você, ele simplesmente quer te agredir e fica por isso mesmo, entendeu? E mais do que isso, ele toma como missão pessoal te, te atrapalhar, te agredir. Então todo dia ele vê, por exemplo, no meu caso aqui, que é com os vídeos, ele vai no vídeo, começa a achar pontos onde você talvez não tenha sido muito preciso, ou até que você errou, mas ele transforma aquilo numa arma para te atacar. E todo dia ele está no seu canal procurando novas ferramentas e novas armas, né? É diferente de um crítico que está querendo saber o que você tem a falar e às vezes não concorda com você. Isso é plenamente normal. Mas isso me inspirou a fazer esse vídeo. Então eu vou fazer esse vídeo em resposta a algumas situações, ao que alguns haters falam de mim por aí, né? Que me questionam. E em nenhum momento isso aí é uma resposta, na verdade, para esses haters. Mas eu achei muito bacana essa oportunidade para vocês que me acompanham aqui no canal entender um pouco da minha linha de raciocínio e entender meu método de trabalho, tá? E fora isso, eu vou dar uma dica bem bacana aqui no final do vídeo. Caso você queira fazer um canal de YouTube, uma página de Facebook, que eu acho que essa dica vai ser legal, então assista até o final, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que uma história não tem como você concordar ou discordar com a história, tá? Você pode achar que a história é verdadeira, é verdade, ou pode achar que a história é mentira, mas jamais você pode concordar ou discordar da história, tá? Você pode concordar ou discordar de situações específicas, mas não da história em si, tá? Dos acontecimentos que uma hora ou outra acontece dentro da história, mas não da história, tá? Então isso é importante saber, porque se você não sabe diferenciar isso, você tem uma dificuldade de contextualizar e conceitualizar as coisas, tá? Então provavelmente o que eu falar nesse vídeo você não vai entender direito. Mas você tem que entender que numa história você não discorda, você apenas acredita ou não. E meu trabalho, ele é baseado em dois pilares, tá? Minhas experiências práticas e a bibliografia dos grandes mestres que eu estudo, ou seja, os livros que eu leio, os artigos, o material que eu leio, né? No pilar das minhas experiências, como eu passo elas para vocês? Através das minhas histórias, tá?
E aí você pode concordar, discordar. Você pode acreditar que ela é verdade ou pode acreditar que ela é mentira. A determinada história que eu conto para você. Mas como eu tenho outro pilar, o pilar também da bibliografia, o pilar das fontes, você pode checar as informações que eu te falo aqui. Então, assim, quando eu quero falar, por exemplo, de magia cerimonial, tá? Quando eu quero falar de magia cerimonial, eu consulto os livros dos grandes autores, por exemplo, os 3 livros de filosofia oculta do Agrippa, para dar uma fundamentação teórica ao que eu vou falar para vocês. E eu complemento com alguma história que eu vivi dentro da prática. Então, da história você pode acreditar ou não, mas você não pode duvidar da minha base bibliográfica. Tá bom, você pode desacreditar minha referência bibliográfica, mas aí a outra questão é uma questão que envolve uma argumentação, tá? Então, os haters, eu vou dividir em blocos, né? As principais questões que os haters me acusam, tá? Então, a acusação que geralmente eles me fazem é que eu seja um charlatão, que eu sou um enganador, que eu, na verdade, não tenho experiência nenhuma. Bem, eu tenho testemunhas das minhas histórias, tá? Minha iniciação, tem muitos irmãos que acompanharam minhas iniciações mágicas, que acompanham esse canal, estão sempre trocando ideia comigo. Todo final de semana eu tenho práticas coletivas com esses irmãos, tá? E eles podem servir de minha testemunha que eu realmente pratico aquilo que eu falo, tá? Além disso, eu como figura pública, eu tenho página em Facebook, tenho perfil em Facebook, e eles são públicos, não é nada travado. Você pode ver que eu sou uma pessoa real, que eu tenho interações reais com a minha família. Moro eu, minha esposa, minha filha. Aliás, ela deu uma choradinha agora, vocês devem até ter ouvido aí que vazou no áudio, minha filha. Então eu sou uma pessoa real, eu não sou um fake, eu não sou ninguém aqui que está querendo se passar por uma pessoa que não é, tá? Tenho muitas testemunhas, tenho amigos particulares, tenho meus irmãos do Templo Maioral Beelzebub e Exu Pantera Negra, tenho meus irmãos da A, e tenho meus irmãos que estão aí para corroborar, e tenho mestres espirituais também que toda hora eles estão falando aí, dando alguma parabenizando algum vídeo ou alguma coisa, tá? Então por aí vocês sabem que pelo menos eu dou a cara a tapa e eu existo, tá? Eu não sou um personagem que eu criei para fazer esse canal ou para enganar, né? Durante todos esses anos no canal, eu comecei acho que faz 3 anos atrás com esse canal, eu nunca ofereci serviço nenhum e nunca vendi nada. A primeira coisa que eu comecei a vender foi o meu livro, A Doutrina das Trevas, que o link vai estar aqui na descrição. Se você quiser conhecer melhor meu trabalho, você pode adquirir esse livro e aí você vê minhas ideias. Se de repente você não vai curtir, mas pelo menos você pode atestar que eu tenho muitos artigos, eu tenho muitos vídeos aqui, tá? E eu sustento trabalho, eu tenho templo físico estabelecido, então eu sou uma pessoa real, tá? É, dou a cara a tapa, eu tô aqui sempre no mesmo endereço e tal, e nunca tentei enganar ninguém, tá? Pelo menos conscientemente, tá? Então, assim, a maneira de vocês verem se meu trabalho, se eu sou sério, vocês podem checar essas referências, entendeu? Então, para essas pessoas que falam que eu não sou mago, que eu sou charlatão, eu tenho esses dados para apresentar para vocês. Se você for na minha página no Facebook, Casa de Exu, você vai ver fotos de rituais, vai ver foto de mim lá dentro do templo, lá do lado da imagem do maioral. Então, assim, eu sou praticante. Eu posso não ser bom, mas eu sou praticante, tá? Então, é uma das questões que esses haters me acusam, tá? A outra é que eu banalizo o ocultismo, tá? E essa é uma questão mais elaborada, tá? Que eu banalizo esses conhecimentos, tá? Eu vou falar aqui as palavras de um grande amigo meu, o Bruxo Fagundes, que ele fala assim:
Se você tem a capacidade de formular uma pergunta, você tem o direito de obter essa resposta, tá? Então eu criei esse canal porque eu percebia que muitas pessoas, que existia uma demanda por conhecimento, muitas pessoas estavam querendo, mas eles não tinham acesso a um conhecimento. E às vezes eles até têm acesso ao conhecimento, mas com tanta coisa que tem, e quando você é novo, você não consegue filtrar as coisas. Então, minha ideia, minha intenção com esse canal foi dar um norte, foi dar uma sugestão de caminho a se seguir, de bibliografia a se usar, de procedimentos a se adotar, tá? Sugestões. Tô sugerindo que vocês façam isso ou façam aquilo, não estou ordenando que vocês façam nada, nem pedindo para que ninguém me siga, tá? Então, é, logicamente, para fazer isso, eu tenho que utilizar palavras que alcancem o maior número de pessoas, né? Minhas palavras elas só têm validade se vocês entenderem o que eu estou falando. E aí é outra coisa que me acusam de simplificar muitas coisas. Bem, realmente eu simplifico as coisas, mas é que para que o maior número de pessoas consigam entender o que eu estou falando. Mas quem me acusa dessas coisas, de banalizar o ocultismo e de simplificar muitas coisas? Geralmente são membros de ordens iniciáticas ou magos que trabalham com dando cursos e palestras e tal, e que eles acham que eu estou de alguma forma tirando o sustento deles, tá? Porque o que acontece? Eles, quando eles têm um conhecimento, eles querem sentir uma superioridade intelectual em cima das pessoas que não têm esse conhecimento, tá? Então, eles tentam, de todas as formas, proteger esse conhecimento. É a mesma coisa do que o cara que tem a patente de um remédio, do remédio contra o câncer. O cara não quer que aquela patente se torne pública. Ele não quer ajudar as pessoas, ele quer ganhar dinheiro com aquela patente. É o mesmo caso, essas ordens iniciáticas, esses magos, eles querem é, que só eles tenham conhecimento para eles poderem escolher com quem eles vão dar esse conhecimento, tá? Mas esse não é o que eu acredito. Eu acredito que todo mundo que busca o conhecimento tem o direito de achar o conhecimento. Logicamente, cada pessoa está num nível de percepção e de entendimento da realidade. É a mesma coisa que, por exemplo, tudo que eu falo aqui é de conhecimento público, tá? Pessoas mais competentes que eu já escreveram milhões de livros sobre as coisas que eu falo aqui. Então é um conhecimento que está aí, para quem quiser ler, ele é público, tá? Eu não revelo nada secreto. Tudo que eu revelo aqui são coisas de domínio público, tá? Então elas não pertencem a nenhuma ordem e a nenhum mago e a nenhum sistema de magia. Elas são coisas públicas que qualquer um pode ler a qualquer tempo, tá? Logicamente, como eu falei, tem essa questão da percepção. Às vezes, você não está num grau de percepção suficiente para entender toda a mensagem que lhe é passada, tá? Isso acontece, por exemplo, com a matemática. Existem várias equações matemáticas e elas são de domínio público. Qualquer um pode ver, procurar essas equações e utilizar, mas poucos vão saber utilizar a utilização prática dessas equações. E a mesma coisa acontece com o ocultismo. Tá? Poucas pessoas vão entender direito para que servem essas informações que eu estou falando aqui. Mas é um começo, é um início da jornada. E é por isso que eu também simplifico as palavras, tá? Porque essas pessoas que estão no começo vão ter a mesma coisa que você querer conversar de física quântica com uma criança do jardim da infância. Você tem que utilizar exemplos e utilizar palavras que fazem parte do repertório de vivência dessa criança. É a mesma coisa. Eu tenho que usar palavras e situações que estão no seu campo de percepção da maioria do meu público. E como eu sei quem que são meu público? Porque tem as informações que o próprio YouTube me dá, ok?
E porque muitas das pessoas que me procuram são pessoas iguais a mim, entendeu? Então eu falo, o que seria bacana para saber o que eu queria ter sabido antes de iniciar minha jornada. E é assim que eu escolho os temas que eu faço vídeo, tá? Então, é assim, esses são os meus métodos de trabalho, tá? Então eu já respondi, acho que as questões principais que os haters me acusam. Uma, ser charlatão, né? A outra é tá dando pérolas aos porcos, e a outra é de estar banalizando o ocultismo e a magia, tá? Eu acho que essas minhas explicações abrangeram aí, vocês vê o que vocês acham aí, mas eu acho que eu expliquei de uma maneira bem coerente o que eu queria para vocês, tá? Agora eu vou dar a dica para vocês, que vocês podem usar em todos os ramos da vida, mas eu vou utilizar aqui as palavras do YouTube, que vai ficar bem fácil de vocês entenderem, tá? Que é sobre haters, né? Como você deve agir com esse tipo de pessoa. O que acontece, né? Toda vez que o cara vem me xingar aqui nos comentários, escreve, ou dá o joinha para baixo, me xinga e tal, o número de visualizações do meu canal aumenta. Cada vez que eu respondo ele vai lá embaixo e responde, o número de visualizações aumenta. Então, para mim, é interessante ter esse tipo de pessoa, que ele me traz maior visualização, né? Porque o que acontece? Quanto maior o grau de visualização, mais relevância seu canal tem para o YouTube, tá? Então, é bom, vez ou outra, esse tipo de pessoa. Por isso que às vezes tem um tema mais polêmico ali, umas declarações mais polêmicas, porque isso atrai esse tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa, ele faz o canal crescer, por incrível que pareça, tá? Então, assim, isso que diferencia o verdadeiro mago, isso que diferencia alguém que tem Exu de quem não tem Exu, tá? Porque quem é um mago que não é um mago realmente, tá? Ele vai ficar desesperado com essa situação, ele não quer ouvir críticas de lado nenhum, ele não quer que esse tipo de pessoa apareça, tá? Porém, você pode usar esse tipo de pessoa para crescer. Por exemplo, um hater, ele pode crescer muito seu canal, porque toda hora ele está acessando lá e ele convoca outros haters, porque eles começam a se juntar e vem um monte de gente ali. E isso aumenta a visualização. E o YouTube está pouco se importando com o que eles estão escrevendo. É um robô, né, que vê aquilo lá, ele não está lendo. Ele só está vendo que seu canal está crescendo em relevância. Muita gente está falando do seu canal está crescendo. Tá? Então é essa a dica que eu dou. Você usar essas pessoas que geralmente aparecem para te atrapalhar, no serviço sempre tem, na faculdade sempre tem essas pessoas que estão falando mal de você, estão fazendo fofoca, que estão falando mal do seu trabalho, mas sempre tem uma chance de você usar essas pessoas para crescer. E faça isso, não tenha nenhuma espécie de peso na consciência, não. Porque é para isso que eles servem. Eles servem para edificar sua vitória, tá? Eles servem para você usar eles como trampolim mesmo, tá? Então, quanto mais haters vir, é melhor, tá? E eu falo isso no canal de YouTube, mas isso você pode aplicar na sua vida, tá? Porque na verdade o que acontece? Eles estão trabalhando para você de graça, eles estão divulgando você de graça, eles estão deixando seu nome na mídia de graça, tá? Então você tá. Eles são bons funcionários, é como diz o Titio Crowley, né? Os escravos servirão, eles estão te servindo, eles estão te servindo a sua causa. Então, assim, não fique chateado com essas críticas, com essas pessoas que vêm nos seus comentários e digita aí, te xinga e tal. Use a eles para crescer. Usa eles para crescer, usa eles como exemplo, tá? Eles são um exemplo de como você está sendo bem sucedido, porque assim, isso indica que seu trabalho está tendo profundidade, que seu trabalho está expandindo e está chegando nas pessoas, tá? Desconfie
quando você estiver fazendo alguma coisa e não tiver ninguém para te criticar. Porque quando não tiver ninguém para te atacar e tal, é porque você não está sendo relevante no meio que você escolheu, tá? Se você, por exemplo, é vendedor e não tem nenhum outro vendedor ali que está querendo puxar teus tapete, é porque tem alguma coisa errada. Se você tem um comércio e você não tem ninguém ali que está tentando te prejudicar de alguma forma, é porque seu comércio não está bem. Porque se estiver bem, inimigo sempre vai aparecer, tá? Então você tem que usar essas pessoas como como termômetro, como trampolim, como as ferramentas que eles são, tá? Então é isso que eu queria deixar de contribuição para vocês. Eu fiz esse vídeo aí, resposta, mas na verdade não foi uma resposta. Eu estava apenas querendo mostrar a vocês, amigos, seguidores do canal, que você pode usar esse tipo de pessoa para conseguir o que você quer, seja dinheiro, fama, poder, amor, o que você quiser, entendeu? E faça isso porque essas pessoas merecem passar por isso, tá? Então é isso aí. Sou Ricardo Tchaikovsky. Obrigado por ficar até agora. Força e honra.